Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a esse momento. Quero começar parabenizando, os aniversariantes desses últimos dias, que foi a irmã Fernanda, a irmã Maria e a irmã Ruth. Que Deus derrame sobre a vida de vocês, minhas irmãs, bênçãos incontáveis, de tal forma que vocês não tenham nem onde contê-las, que vocês possam ser abençoadas e compartilhá-las com as pessoas que estão à sua volta. Quero também mandar um abraço para a irmã Shirlene, irmão Rinaldo, Áurea, Ariane, Josué, Alessandra, os meninos. Quero também mandar um abraço para o irmão Edinaldo, que estava meio adoentado esses últimos dias, mas espero em Deus aí que já esteja restabelecido em sua saúde. Irmã Silvânia, Emily, João, Yasmin, o irmão Sidney e também a irmã Conceição, Vocês estão em nosso coração, Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero refletir com vocês numa passagem bíblica hoje do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo de 1 a 5. A passagem bíblica, ela é um pouquinho maior do que só essa quantidade de versículos, então eu peço que você possa estar acompanhando essa leitura em casa, completando a leitura desse texto. Quero também iniciar a leitura já com vocês, por gentileza, acompanhe. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que Deus nos ajude a compreender devidamente a sua palavra. Depois em casa continue essa leitura, tá certo? Como vocês sabem, eu sou professor de língua portuguesa, dou aula também lá no Seminário de Educação Cristã. E quando a gente está trabalhando alguns assuntos, por exemplo, conotação e denotação, que tem a ver com sentido real e sentido figurado das palavras, às vezes percebo que alguns alunos fazem uma certa confusão quando vão compreender assim, o sentido, quando tentam compreender um sentido figurado como se não fosse algo real, ou como não se fosse uma palavra de verdade. Acho que vocês já ouviram aquela expressão: eu estou morto de fome. Literalmente seria assim: o menino morreu, Não comeu nada por muito tempo e veio a morrer por inanição. Mas essa expressão é uma expressão no sentido figurado. Que quer dizer o quê? Eu estou com muita fome. A pessoa que pronuncia uma frase dessa está mentindo quando diz eu estou morto de fome? Não. O que ela está fazendo é utilizando uma figura de linguagem para poder ali, o exagero, está exagerando, essa figura de linguagem da hipérbole. O que ela está fazendo é exagerando para dar ênfase à sua expressão, para a sua condição ali de fome, que ele está passando, eu estava sentindo naquele momento. E é justamente isso que nós precisamos entender no texto bíblico. Algumas expressões, elas estão empregadas no seu sentido figurado. Para quê? Para atestar, dar ênfase às verdades espirituais contidas nas Sagradas Escrituras. O que nós temos aqui é um mestre da lei, chamado Nicodemos, uma pessoa que conhecia profundamente a lei, mas que tinha um hábito próprio da sua cultura interpretativa de levar tudo ao pé da letra. Tudo de maneira literal. E quando Jesus chega para ele e diz: Nicodemos, para poder compreender o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nicodemos, é claro, fica preocupado assim: como, Jesus? Voltar para o ventre da mãe ninguém vai poder. Aí Jesus completa: não, meu filho, você precisa nascer da água e do Espírito. Aqui, meus queridos, nós vamos perceber que o contexto bíblico, Nicodemos aqui ele não está desafiando a Jesus, pelo contrário, ele está se orientando com Jesus. Nicodemos ele tornou-se um seguidor de Cristo Jesus. Não há aqui uma pegadinha, não há aqui uma armadilha para Jesus, não. É uma pessoa que está querendo aprender mais
sobre Deus. Porque o que ele conhecia até então, mesmo sendo uma autoridade entre os judeus, do ponto de vista de escrituras sagradas, mas ele percebeu que precisaria aprender muito mais com Jesus. Quando a gente fala, meus queridos, sobre o nascer de novo, é claro que aqui Jesus está usando uma linguagem figurada para explicar o que a pessoa precisa nascer pelo Espírito. As pessoas têm um nascimento natural e agora precisam ter um nascimento espiritual, que é esse quando você confessa a sua fé em Cristo Jesus, quando você confessa que crê que Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você reconhece que Cristo Jesus é Senhor, quando você se converte a esse Cristo Jesus. Então, nesse momento, há um novo nascimento, não mais aquele natural da carne, não mais aquele natural que todos os seres humanos passam por ele, mas um nascimento agora espiritual, realizado pela própria mão do Senhor. Uma nova vida em Cristo, um novo nascimento em Cristo, implica, meus queridos, em desfrutar dessa nova percepção de vida. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o nascer da água se refere ao nascimento natural. Outros vão entender que essa água que Jesus está falando aqui, se referindo a esse nascer da água, significa o batismo, significa esses atos de purificação, significa isso que nós precisamos trabalhar em nossas vidas para nos aproximarmos mais da palavra do Senhor. Independente se você segue a linha que acredita que o nascer da água significa esse gesto de purificação, ou o nascer da água representando o primeiro nascimento da pessoa natural, e o nascer do Espírito, esse segundo nascimento, independente se você segue uma linha ou outra, você vai culminar sempre numa ênfase. Qual é a ênfase desse texto? Do nascer do Espírito. Esse nascer que implica que a gente purifique a nossa vida, esse nascer que implica que a gente tenha uma vida separada, uma vida santa, e quando eu falo santo aqui, não falo de uma vida sem pecados, mas eu falo de uma vida que está sendo transformada em Cristo Jesus, uma vida que procura abandonar a prática do pecado, porque o pecado, meus queridos, ele afasta, ele fecha os nossos olhos para as verdades espirituais. E quem é que pode compreender as verdades espirituais? Todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que realmente entrega a sua vida ao Espírito Santo do Senhor. E então, meus irmãos, aí vai perceber o seguinte, que quando nós pegamos um texto bíblico para ler, eu não estou dizendo aqui a você, para você entender bem a Bíblia, você tem que fazer um curso de português. Para você entender a Bíblia, você tem que se matricular em um seminário. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, que você, para compreender, para você interpretar a Bíblia, para você entender as verdades espirituais de Deus para a sua vida, você precisa estar em espírito, você precisa rogar ao Espírito Santo do Senhor que ele faça o seu papel, que ele nos oriente. A gente, para isso, precisa realmente purificar as nossas vidas, purificar o nosso passo. Para quê? Para que o Espírito Santo ele consiga falar livremente aos nossos corações. E essa fala realmente gere a nossa transformação de vida, gere o nosso crescimento espiritual. Quer aprender mais da Bíblia? Ore. Peça a Deus que Ele lhe dê orientação, para que quando você abra essa palavra, você consiga escutar a voz do Senhor falando a sua vida. Isso é melhor do que qualquer curso formal que você possa fazer por aí, porque você tem um curso oferecido diretamente pelo próprio Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.